Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex novamente para dar continuidade aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 14. Se por acaso você quiser receber as mensagens, manda um oi aí pro 61 991 19 24 21, beleza? Irmão Alex. Vamos lá que esse capítulo é um pouquinho grande. Faltavam 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Só para que nós venhamos entender, essa Páscoa aqui, pessoal, é uma festa judaica, entendeu? E Moisés constituiu lá o povo de Israel na saída do Egito, da escravidão. E então, todos os anos ele celebrava essa festa. Os sumos sacerdotes, os escribas, procuravam um modo de prender Yeshua e matá-lo à traição. Prender Jesus, sumo sacerdote e os escribas. Pois diziam, na festa não, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Yeshua estava sentado à mesa em Betânia, em casa de Simeão, o leproso, veio uma mulher com um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Era um perfume da época que era muito caro, né? Ela o quebrou e derramou o conteúdo na cabeça de Yeshua. Alguns que lá estavam ficaram irritados e comentavam para que este desperdício de perfume. Este perfume poderia ter sido vendido por 300 denários para dar aos pobres, e se puseram a censurá-la. Yeshua, porém, lhe disse, deixa em paz, porque a incomodas. Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, e podereis fazer o bem quando quiserdes. Mas a mim não tereis sempre. Ela fez o que está ao seu alcance. Com antecedência embalsamou meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for anunciado o Evangelho, no mundo inteiro será mencionado também em sua memória o que ela fez. Interessante, né? Que de fato ficou escrito, registrado aqui na carta, no Evangelho de Marcos, e aonde existe uma Bíblia, de fato, fala sobre esse testemunho que aconteceu na época de Yeshua. Judas Iscariotes, um dos 12, foi procurar o sumo sacerdote para lhe entregar Yeshua. Yeshua é Jesus, pessoal. Ouvindo isso, eles ficaram contentes e procuravam uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascual, os discípulos perguntaram a Yeshua, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Yeshua enviou então 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à cidade. Um homem carregando uma bilha de água virá ao vosso encontro, segue-o e diz ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda perguntar onde a sala que eu posso comer a ceia com os meus discípulos. Ele então vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada. Lá fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como ele tinha dito e prepararam a ceia pascual. Ao anoitecer, Yeshua foi para lá com os 12. Enquanto estava à mesa comendo, Yeshua diz, em verdade vos digo, um de vós
vai me entregar, aquele que come comigo. Eles ficaram tristes e um após o outro começaram a perguntar: acaso sou eu? Yeshua lhe disse: é um dos 12, aquele que serve comigo do prato. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Enquanto estavam comendo, Yeshua tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu-lhes, dizendo: tomai, este é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou a eles e todos beberam. Interessante que aqui nessa passagem aqui de Marcos, é importante, é interessante a gente entender que o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, entendeu? Os outros pegaram como base o Evangelho de Marcos para poder escrever também. E aqui não fala vamos continuar aqui. Depois pegou o cálice, deu graça, passou a eles e todos beberam. E disse-lhe: este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino do Eterno. Então ele fala que não mais bebereis, né? Não era para beber mais, né? Tem um bichinho aqui, pessoal. Vamos lá, continuando. Depois de cantarem um salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. E Yeshua disse aos discípulos: todos vós escandalizeis, pois está escrito: ferirei o pastor e a ovelha se dispensarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Pedro então disse: mesmo que todos se escandalizem, eu não. Pedro falou. Respondeu-lhe Yeshua: em verdade te digo, hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro voltou a insistir: ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam a mesma coisa. Interessante que todos diziam a mesma coisa. Pedro falava e todos diziam que também não ia negar, né? Interessante. Que normalmente o pessoal fala muito de Pedro, mas todos os discípulos o negaram. Chegaram a uma propriedade chamada Getsêmani. Yeshua disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Yeshua então lhe disse: sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Yeshua foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. Ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. Interessante aqui, pessoal, que dá pra gente tirar uma lição, né? Yeshua, orando, ele ensinou aos seus discípulos que nós devemos orar e que a vontade que venha prevalecer é a vontade do Eterno, porque ele sabe o que é melhor para nós. Normalmente nós não oramos dessa forma, nós queremos que aconteça a nossa vontade, né? Vamos lá então. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não fostes capaz de vigiar uma só hora? Vigiai e orai, para que não caias em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Pessoal, quando ele fala isso aqui, mas a carne é fraca, ele estava falando com relação ao sono de Pedro, que os meninos estavam dormindo. Não é que a nossa carne é fraca. Tem pessoas que pegam esse versículo aqui para poder justificar uma traição, por exemplo. Entendeu? Que isso aqui não tem nada a ver com isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Vamos continuar então. Yeshua afastou-se de outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou dormindo. Pois seus olhos estavam pesados de sono. Eles estavam com sono. Por isso que Yeshua falou, né, que a carne é fraca, porque ele estava com sono. Nada que a nossa carne é com relação a pecado, nada disso. E eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, lhe disse: ainda dormes? Descansa, basta, chegou a hora. Vinde, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Interessante aqui, pessoal, que fala assim na mão dos pecadores, mas quem foi prender Yeshua foi quem mandou, né? Foi o sumo sacerdote, os escribas, era aqueles, vamos dizer, santão, que queria ser os mestres da lei, que estava sentado na cadeira de Moisés, era aqueles, os tops dos tops. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. Yeshua ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão com espadas e paus. Eles vinham da parte dos sumos sacerdotes, escribas e anciões. O traidor tinha combinado com eles um sinal: aquele que eu vou beijar, prendei-o, levai-o com cautela. Chegando, Judas logo se aproximou e disse: mestre, e beijou. Então eles lançaram as mãos em Yeshua e o prenderam. Um dos presentes puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha. Tomando a palavra, Yeshua disse: viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, mas isto acontece para se cumpra as Escrituras. Então, abandonando-os, todos os discípulos abandonaram, fugiram. Um jovem o seguia coberto só de um lençol. Eles o pegaram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Essa passagem aqui também é totalmente, não tem nada com relação mais detalhes sobre esse jovem que estava ali acompanhando ali e estava com o lençol. Eles pegaram o lençol e ele fugiu nu. É muito obscuro isso aqui, mas vamos lá. Isso não é coisas que vêm acrescentar em nada no nosso conhecimento. Levaram Yeshua, o sumo sacerdote, e reuniram-se todos os sumos sacerdotes, os anciões e os escribas. Olha quem julgou Yeshua. Olha quem condenou Yeshua aqui. Sumo sacerdote, os anciões e os escribas. Eram as pessoas que influenciavam o povo na época. Pedro tinha seguido Yeshua de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, sentado com os guardas, aquecia-se perto do fogo. O sumo sacerdote e o sinédrio inteiro procuravam uma testemunha contra Yeshua para condená-lo à morte, mas não encontraram. Muitos testemunhas contra ele falsamente, mas os depoimentos não concordavam entre si. Alguns se levantavam falsamente testemunhando contra ele. Nós o escutamos dizer: vou destruir este santuário feito por mãos humanas e em 3 dias construirei um outro não feito por mãos humanas. Mas nem assim concordavam os depoimentos deles.
Eles queriam fazer de todas as formas para condenar Yeshua. O sumo sacerdote se levantou ao meio deles e perguntou a Yeshua: nada tens a responder? Os que testemunham contra ti? Yeshua continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote perguntou de novo: és tu o Cristo, o Filho do Eterno bendito? Yeshua respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? Então todos os sentenciaram réu de morte. Alguns começou a cuspir nele, cobrindo-lhe o rosto, batiam nele e diziam: profetiza. Os guardas também o receberam a tapas. Interessante aqui, pessoal, que o povo de Israel, os escribas, os sumos sacerdotes, eles criaram vários tipos de blasfêmia, né? E umas delas era essa aqui: ninguém poderia se considerar filho do Eterno, entendeu? E aí, por isso que o sumo sacerdote rasgou as vestes e condenou Yeshua réu de morte. Pedro estava no pátio embaixo. Veio uma criada do sumo sacerdote e quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: tu também estava com Yeshua, esse Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: não sei nem entendo o que estás falando. Ele saiu e foi para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada, vendo Pedro, começou outra vez a dizer aos que estavam por perto: este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que lá estavam diziam a Pedro: é claro que és um deles, pois tu é Galileu. Ele começou então a praguejar e a jurar: nem conheço esse homem, de quem estás falando? E nesse instante, pela segunda vez, o galo cantou. 2 vezes, 3 vezes me negarás. E começou a chorar. Calma aí, eu pulei aqui, só para... o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra de Yeshua, lhe disse que lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E começou a chorar. Então terminamos o capítulo 14. Você vê que é um capítulo, né, muito forte. Essa passagem aqui, pessoal, começa um rumo de uma história que tem mudado a história de muita gente. Eu sou testemunha ocular desses fatos, que de fato, que pela fé, nós podemos receber a graça do divino, a graça do eterno, a graça de Deus. Beleza? Fique na paz, que o eterno possa abençoar todos, em nome de Jesus. Um abraço do irmão Alex.